Olá, pessoal, tudo bem? É com muito prazer que a gente está aqui num novo episódio do videocast Somos Curatas. O videocast que fala de nova economia, de comunicação e de curadoria. Eu sou Alice Salvo e eu estou com a minha parceira aqui. Cássia Alísio, tudo bem, Alice? Tudo jóia, Cássia. Tudo bom. E hoje, além de nós, a gente tem uma convidada super especial, que é a Fernanda Nascimento, né? A Fernanda, eu vou dar uma breve apresentação e depois ela vai se apresentar, mas ela é sócia da StatLab, ela é uma agência especializada em inteligência digital e também influenciadora especialista em vendas e marketing B2B. E o motivo do nosso papo hoje é exatamente esse. A gente trouxe uma pessoa que conhece muito, não só do mercado como ele está atualmente, como algumas projeções aí, o que tem por vir. E é aqui que eu acho que está a graça, né, Fernanda? Conta um pouquinho pra gente, se apresenta um pouquinho mais, como é que foi sua trajetória, como é que você veio parar no marketing B2B? Primeiro eu quero agradecer por estar aqui, que eu estou muito contente que, além de ter essa oportunidade de conversar com duas especialistas que eu admiro muito há muito tempo, eu me considero muito amiga de vocês e, para quem não sabe, logo no comecinho da minha jornada como empreendedora, um dos papos mais interessantes que eu tive foi com a Alice indo visitar um cliente da Rede Mulher Empreendedora. Nossa Senhora, nem fala quanto tempo atrás, né, Fernanda? E foi tão significativo, então, por isso tudo, esse momento ele é ainda mais especial para mim. Obrigada pelo convite. Imagina, fique muito bem-vinda. E Fê, você já não veio no mercado corporativo, você conta a sua história, assim, agora mais gente conhece, né? Mais gente segue a Fernanda. Quem não segue, comece a seguir agora, porque ela fala coisas super legais. Eu aprendo muito com você. Aprendo muito mesmo. Você já vem de um mercado de marketing, né? Quando você foi diretora de marketing em empresas, né? Em multinacionais e tal, e conseguiu fazer essa transição para o empreendedorismo, mas mantendo essa veia do marketing de grandes empresas, né? Conta um pouco disso. Olha, é um desafio, porque de verdade, então eu tive durante 20 anos, né, na corporação, trabalhava para multinacionais grandes, né, com mercados globais, então tinha interação com outros mercados, era responsável pelo marketing de outros mercados, como China, Índia, resto da América Latina, fazia interações com EMEA, enfim. E quando eu vim para o mundo corporativo, eu vim muito com a expectativa de que toda essa base que eu tinha da corporação e da gestão e do intraempreendedorismo, porque na verdade quando você é gestor em uma grande corporação, você acaba tendo que pensar como dono, né? A gente fala muito da dor de dono, né? Sim. Dentro da corporação. Então, eu imaginei que isso fosse me ajudar bastante e eu vou contar para vocês. A Alice escutou algumas vezes, né? Essa minha fala que eu falava, não, eu vou fazer diferente. Eu preciso dar certo logo, eu precisava ganhar dinheiro. Se eu ia empreender, eu precisava de salário, porque afinal de contas eu tinha um bom salário na corporação. E não foi bem assim. Foi o primeiro, agora que você se deparou com o empreendedorismo, foi a primeira realidade ali que você encontrou. Porque acho que a gente tem barreiras que quando a gente está na corporação, de alguma forma, nós nos protegemos dessas barreiras como, por exemplo, tributação, né? Então, assim, o imposto aumentou, diminui a margem da empresa, mas meu salário está lá no dia 5, no dia 20. Por exemplo, os problemas de contratação, gestão de pessoas, que eu tinha sempre um RH para me apoiar. A gestão mesmo do financeiro, né? Que é uma dor até hoje para mim. Fui fazer curso, depois que comecei a empreender, fui fazer curso de finanças para não financeiros, porque eu precisava entender isso. Mesmo que eu soubesse ler os relatórios financeiros, eu precisaria, a partir de então, descobrir como produzir os meus próprios relatórios financeiros para que eu pudesse ler depois, né? Enfim, tantas outras questões, né? As não facilidades, aquisição de investimento, será que eu pego o meu dinheiro da poupança que eu fiz para as crianças e ponho, ainda bem que eu tenho, né? Uhum. Mas que eu ponho no negócio e depois, se tudo for por água abaixo, e vou contar uma coisa para vocês, mas a gente quebrou a StatLab 2 vezes nesses 8 anos. Olha. Então, duas vezes durante esses 8 anos, eu precisei olhar e falar assim, e agora? Acabou o dinheiro da StatLab, perdi cliente, deu errado. Vamos lá na poupança das crianças. De novo, ainda bem que eu tinha. Mas fui lá e peguei o dinheiro da faculdade. De novo, né? Tô esperando esse dia de remontar a poupança. Seus filhos não podem ouvir esse vídeo. Quando eles crescerem, talvez eles tenham orgulho disso, né? Eu com certeza. Mas aí você foi fazer marketing para as empresas e um marketing... Você acha que você reaprendeu a fazer marketing sendo empreendedora, né? Eu reaprendi. E eu acho que tem uma coisa que ela é valiosa, que eu não... Eu ia usar uma palavra, mas eu não vou. Mas assim, eu não me iludi nem com a corporação e nem com o empreendedorismo. Eu entendi que mesmo que em alguns momentos eu não concorde 100% com os valores da corporação, eu precisava aprender a ter um filtro
para que eu pudesse, porque eu precisava, era fundamental para minha empresa que eu preservasse esse conhecimento que eu tenho da corporação, até mesmo do jogo político que tem lá dentro. Mas, por exemplo, linguagem, todos os acrônimos, as estruturas, os caminhos, tudo isso que eu trouxe desses 20 anos vivenciando um mundo corporativo globalizado, com muitos países, aprender a essa coisa do aprendizado de se comunicar com diferentes culturas e diferentes línguas até, isso tudo eu trouxe para o empreendedorismo. Eu falei, eu preciso usar isso, isso é um benefício. Vou só dar um passo atrás e falar que nesse momento, quando eu comecei a empreender, como eu sou de marketing, a gente é muito acostumado a fazer análise SWOT, né? Que são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E eu fiz uma análise SWOT de mim mesma. Que legal. Eu falei, o que eu tenho de bom? O que eu tenho de fraqueza? O que eu tenho de oportunidade? O que eu tenho de ameaça? E a compreensão do mundo corporativo e de como ele funciona era uma das minhas forças. Então, mesmo que em alguns momentos isso não fosse 100% o que eu queria para mim, eu precisava disso. Não é que é 100% do que eu quero. Principalmente jogo político, a gente vê que às vezes as pessoas, elas se defendem dentro da corporação também. Corporações muito grandes, às vezes a gente não sabe se eu defendo o meu emprego ou a minha empresa. Exato. Então, E o projeto em terceiro lugar, né? O projeto em si que você está realizando, nem sempre ele está na frente, né? Dessa sua decisão. Tem o que eles falam, a agenda corporativa. A agenda corporativa é formada por vários interesses e quando você entende esse jogo, e eu admiro muito, né? Principalmente Fernanda, a Cássia, assim, que entende, eu falo, é muito legal você entender qual que é essa agenda, o que está nas entrelinhas, né? O que não está ali tão explícito, né? É muito. E é exatamente isso, é você fazer isso se tornar uma força sua, né? Então, ok, eu tenho isso, eu preciso disso e eu tenho valor. Porque não é só o valor que aquilo tem para mim, é que valor eu tenho. Porque hoje eu também entendo que mesmo dentro de todo esse jogo, eu posso ajudar principalmente as pessoas que fazem parte dele. Então, eu consigo ajudar as pessoas a entenderem como, através dos resultados das empresas, elas crescem nas suas carreiras. Através do resultado das suas empresas, como elas deixam um legado para o mercado. Através dos resultados das suas empresas, como elas aumentam a sua empregabilidade. Então, ele é um jogo... quando a gente fala do B2B, eu acho... E a gente vai entrando já por uma parte que eu gosto, que é da humanização do B2B, a gente achar que o B2B é só racional, mas não, ele é feito de empresas que precisam dar certo e pessoas que precisam dar certo dentro dessas empresas, e é um jogo. As empresas apoiam seus colaboradores e os seus colaboradores apoiam suas empresas. E o sucesso de cada um reflete no sucesso do outro. E esse é um passo novo desse mercado corporativo que a gente está chamando de B2B, né, que é business to business, empresas que vendem para outras empresas. Esse é o passo importante da humanização, porque quando as redes sociais chegam ao mundo corporativo, as pessoas não conversam mais com marcas necessariamente, mas elas conversam com pessoas que representam essas marcas. E aí vem então para a mesa, de novo, todos os valores, os que vão ser ainda, os que, né, para que a gente possa construir os caminhos para apoiar essas empresas a chegarem onde elas precisam chegar. Muito legal isso tudo que você está falando, que é sobre essa, né, a humanização. A gente tem hoje um cenário muito claro de que é necessário. As pessoas querem trabalhar em empresas onde elas se conectam com o propósito, com os valores da empresa, e as empresas querem ter pessoas, né, conectadas com esses mesmos valores. E aí a gente está chegando no momento agora, que é a entrada dos millennials e a geração Z no mercado de trabalho, né? A gente tem alguns números aí que mostram que a partir de 2024 teremos 62% das pessoas no mercado de trabalho nessa faixa etária, né? Millennials e geração Z. Como é que você vê essa... a importância já está claro para a gente, mas como é que você vê essa adaptação, né, das empresas e de quem se comunica com empresas para essa realidade, de que ela precisa focar nas pessoas, as suas mensagens? Um caminho cheio de fricção. Tá. Principalmente para as empresas maiores. Por quê? Quando você eu tenho uma empresa com 18, 20 colaboradores. É complexo, mas ainda assim é bem mais fácil do que uma empresa que tem 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, 20.000 funcionários, 200.000 funcionários. Você fazer
toda essa mobilização, ela é muito difícil, né? Quando a gente fala de cultura da empresa, a gente está falando de diferentes valores de cada um, não só de valores morais, como valores religiosos, valores políticos, enfim, é tanta coisa. Como que você consegue fazer essa harmonização para que ele se transforme numa cultura em que, no mínimo, um respeite os valores do outro, né? Então, eu acho que isso é bem complicado. E você trouxe um dado importante sobre os millennials, e eu vou falar que saiu agora em junho um relatório do LinkedIn, em que eles entrevistaram 750 compradores e 750 vendedores de grandes empresas. E mais de 60% dos compradores já são millennials. Quando a gente fala comprador, é qualquer pessoa que tem o poder de decisão de assinar o cheque na empresa. E eu tô falando, então, que se eu tenho uma empresa e quero servir a outra empresa, nas grandes, eu tenho uma massa de millennials em posição de decisão gigante. Que já tem a caneta para assinar e fazer grandes compras corporativas, né? Exatamente. E esse millennial, também como vocês trouxeram, ele tem valores diferentes. Então, que valores, por exemplo, diferentes eles têm? Primeiro, que eles não separam mais o que é B2B e B2C. Eu aprendi a misturar tudo. Então, a minha vida pessoal e a minha vida profissional, elas andam paralelamente. Primeiro, porque eu uso menos o e-mail, né, Alice? A Alice estava comentando que ela descobriu que a filha dela não usa e-mail. Então, os millennials, eles são muito mais das ferramentas de comunicação rápida do que as de comunicação como o e-mail que fica lá, dia você volta. Né? Eu tenho o instantâneo e tenho o assíncrono. Exatamente. Obrigada até pela palavra. Pela palavra. E isso faz com que você tenha que respeitar também a vida pessoal dele enquanto está no trabalho. Ele não vai desassociar as coisas, está tudo igual. Da mesma forma, ele quer ser tratado no corporativo como ele é tratado pelas marcas quando ele compra como pessoa física, consumidor comum. Então, eu aprendi durante a pandemia que eu compro... Sabe aquele restaurante que eu ia, que fica longe pra caramba? Agora eles têm uma cozinha fantasma aqui perto da minha casa. Eu peço, em 20 minutos chega a comidinha que eu levava horas pra até chegar no restaurante, estacionar, tal. E chega personalizado. Não gosto de molho tal, não vem o molho tal. Porque, além de tudo, tem isso, né? Essa personalização. Escrito a mão agradecendo. Com bilhete, com uma carinha, agradecendo. Eu podia até fazer uma propaganda aqui, que tem várias marcas que fazem isso comigo, mas eu não vou fazer. Gente, patrocinem o Somos Curatas, curta, compartilha, né? Pra gente chegar nessas marcas. Exatamente. Então, isso é uma questão. E, da mesma forma, ele espera essa agilidade. Eu vou ter que esperar 2 meses para você entregar? Não, mas eu queria, mas no máximo semana que vem. Porque a tolerância da gente, a expectativa aumentou, né? Então, as marcas de consumo, elas aumentaram a expectativa também dentro do mundo corporativo. Uma outra coisa que também não dá mais para desassociar é o quanto eles são tecnológicos, né? Eles querem se comunicar com rapidez e facilidade, tem uma ansiedade muito diferente da que os X têm, né? Eles querem, enfim, também colabora essa coisa de estar tudo junto e misturado. E tem uma questão que ela é bastante relevante, que é o quanto eles são sociais e diversos. Eles valorizam todo esse apoio social, eles valorizam a diversidade e mais, eles escolhem as marcas com quem eles se relacionam de acordo com o comportamento delas frente a todas essas ações de respeito social, o famoso ESG, né? Então, o que é como que você cuida dos seus dados? Você está respeitando o consumidor? Como que você cuida do social? Como você apoia a sua comunidade? Como você trabalha inclusão, diversidade? Imagina um líder hoje, ele precisa pensar 5 vezes antes dele fazer qualquer comentário que possa, né, de alguma forma, ter um deslize feedback já está racista, não inclusivo, preconceituoso, homofóbico, enfim, todas as palavras ruins, né, negativas. E esse millennial valoriza demais isso. Então, a gente volta, mais uma vez, para os valores humanizados. Você já deu aí uma série de razões para ser um mundo cheio de fricção, né? Como você começou contando. Então, essa habilidade ou essa capacidade das empresas humanizarem as suas relações, né, entre empresas, já que são pessoas e pessoas, elas têm essas fricções por conta do comportamento humano que você está trazendo aí, né?
Agora, e precisa de um tempo para amadurecer. Né? E eu entendo que as empresas estão fazendo esforços para isso, né? A gente vê aí employer branding, algumas áreas que nunca se falava, ou que tinham até outros nomes, né? Existiam práticas nas empresas de se tornar uma empresa atrativa para um colaborador, de construir uma cultura interna bacana, interessante. Tem o geracional também, que a gente acabou não falando, né? A coexistência das gerações dentro de uma mesma organização, que eu acho que é fricção total. tremenda. É difícil, é muito difícil. Eu tenho dificuldade, todo dia eu acordo e falo assim, reza um mantra, porque assim, eu sei que eu vou lidar com questões que são, para os meus colaboradores, por exemplo, elas são muito relevantes, né? E eu não consigo. Para minha cultura, para o que eu trago de bagagem, não dá para aceitar isso, mas se eu não aceitar, ele não trabalha para mim. Porque, inclusive, tem isso, né? Quando a gente fala de marca empregadora, eu escolho para quem eu quero trabalhar, e a gente está vendo aí no Quiet Quitting, né? Que está super em voga essa semana, ou mesmo na grande resiliência, lá, a grande resignação das pessoas pedirem demissão, as pessoas, né, quererem sair dessas corporações das quais não se identificam, né? Salário não é mais a questão principal. Não, acho que é o 7º item, se eu não me engano, que importa para as pessoas, o salário, a questão financeira. E aí, vou te dar um exemplo. Eu fiz um trabalho para uma grande corporação, e uma das questões que quando a gente fez era de marca empregadora, e quando a gente perguntou para os líderes, né, assim, o que você acha que seu funcionário quer? Um dos itens que eles trouxeram em primeiro lugar na cabeça da grande corporação, do líder da grande corporação, eles querem plano de carreira. E aí eu falei, puxa vida, né? Olha só como é difícil na grande corporação. Porque plano de carreira também não está entre os itens que os millennials e os Zs mais querem. Eles querem cocriar. Né? Eu não quero vir aqui ser mandado, eu quero poder também dar as minhas sugestões, né? Quero ter liberdade. Eu não quero bater cartão. Eu quero poder ser produtiva. Eu não quero ficar aqui só trabalhando. Porque minha presença no escritório, né? Quando a gente teve uma baixa ali na contaminação com a pandemia, a gente viu o retorno aos escritórios e muitas empresas impondo, né, esse retorno. E a gente viu uma revolta de um grupo de colaboradores. Resignação, exato, né? Porque assim, por que eu preciso estar aqui presencialmente se eu vou ficar em reuniões online? Ou seja, se eu não estou colaborando, convivendo, se eu não estou, né, tendo algum tipo de relacionamento, falando com pessoas com quem eu trabalho, eu podia estar na minha casa ou no coworking em qualquer outro lugar. Então, eu acho que é bem legal isso que você comentou sobre essa nova exigência também, né? Agora, você retoma ali no plano de carreira, você estava falando sobre plano de carreira ser uma exigência de uma geração do X, né? Dos profissionais do X, e de não serem tão relevantes. E do Y e dos milênios, não ser tão importante. Não é o que eles querem necessariamente, né? Porque o que eles querem, eles têm outros valores. Eles querem trabalhar com alguém que os inspire, eles querem ter mais liberdade, principalmente de fazer parte. Eu não quero ser alguém que copia ou faz algum... Eu não quero ser mandado somente, eu também quero participar. Óbvio que tem outros contrapontos aí. Por exemplo, quando a gente fala do híbrido, do presencial. É muito difícil, normalmente as pessoas aprendem mais com o exemplo. Então, se a gente tem uma equipe trabalhando junto, tem um aprendizado, na mesma mesa, ali todo mundo conversando, tomando café junto, tem um aprendizado ali que a gente não vai ter no híbrido. Ou no híbrido não, no virtual. Então, isso é importante. Até porque a gente tem agora gerações que estão vindo mal preparadas das escolas, que vêm com habilidades diferentes, muito mais genéricos do que especialistas, e isso vai fazer falta para a corporação. E aí você traz um movimento aí de treinamento nas grandes corporações, né? Ô Fê, a gente vai fazer um intervalinho, mas eu já vou querer deixar uma pergunta para você pensar aí nesse rápido intervalo. Qual é, e uma expressão que eu adoro do pulo do gato, vocês devem saber, né? Qual é o pulo do gato para você vender para as empresas? Qual é o pulo do gato do B2B? Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, pensar nisso para você responder depois, tá bom? Pode deixar. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br e encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Aí, voltamos aqui com a pergunta de 1 milhão. Qual que é o pulo do gato para venda B2B, Fernanda?
Olha, que pergunta boa, Alice. E vou falar que ela é mesmo um pulo do gato e tanto. Como a gente está falando de pessoas o tempo todo, né? E estou falando de uma base compradora que ela já é millennial, o pulo do gato é você entender o que o seu cliente espera de você. Ah, Fernanda, eu escuto isso desde sempre. Na faculdade eu já ouvia. Só que eu vou dar um exemplo aqui para tentar contextualizar ou exemplificar. Eu falava assim, ó, eu preciso saber o que meu cliente precisa. E aí eu tenho o quê? Então, como que eu falava para ele? Oi, você que precisa de mais economia na sua produção, eu tenho um sistema sensacional que vai te fazer ter menos custo, mais ganhos e etc. E vai te dar o resultado que você precisa. Eu respondia para ele com esse conteúdo propaganda. Benefícios funcionais, Funcionais. né? Porque a gente foi treinado em vendas para fazer pitch de vendas, né? Eu vou lá e conto o que eu tenho de melhor e o quanto eu sou sensacional. Essa pessoa, no entanto, que está comprando, ela está cheia de problemas e ela não reconhece necessariamente que o que eu ofereço resolve o problema que ele tem. Então, o pulo do gato é você entender qual é o momento do seu comprador, qual é o problema que ele tem e conseguir associar através do problema dele como a sua solução entrega o que ele precisa. A gente está falando de valor, né? A gente está falando exatamente do não tangível. Eu não estou entregando um sistema. Produto, uma caixa com alguma coisa dentro, um sistema. Eu estou entregando um benefício. Uma solução para o problema dele, que às vezes ele não tem nem essa consciência, né? Não tem. E é por isso que a gente precisa fazer a comunicação de uma forma que ele consuma. Ele já está consumindo conteúdo. Eu preciso entender o que ele está consumindo para fazer com que esse gancho do que ele lê o leve até a mensagem de venda que eu tenho. E isso não é feito na primeira abordagem. Isso tem um caminho, quase que um storytelling meu com o meu cliente, mas tem um caminho, uma trilha para que ele chegue nesse lugar. Hoje a gente tem uma entrega de conteúdo que vem anterior à venda, né? O cliente, ele consome o seu conteúdo e depois ele consome o seu produto, né? E eu acho que é sobre isso que você está falando. Eu conquisto ali credibilidade, confiança, ganho autoridade com o conteúdo que eu crio, para que depois eu possa, ao invés de ficar despertando no cliente, falando para ele dos meus benefícios funcionais, eu trago os benefícios emocionais, né? Exatamente, mas para você chegar nesse momento em que você fala que você tem uma solução para ele, você precisa fazer com que ele tenha exatamente esse valor que você trouxe, essa emoção que você trouxe, que ela é tão fundamental no B2B, que é a confiança. Porque às vezes eu nem sei o que eu estou comprando quando, por exemplo, eu compro um sistema. Se eu vou fazer o comparativo de um sistema para o outro, vem uns benefícios que eu não sei nem para que servem. Você compra a Ferrari para andar numa estrada de terra, né? Exato. E aí, quantas pessoas vão se ver nessa situação agora, né? Que tem sistemas assim... todas as funcionalidades e você não usa nada, né? Integrações com sistemas. Eu entendo, né? E aí, nesse momento, o que vai fazer eu decidir pela solução A ou pela B? A confiança de que quem está me vendendo vai entregar o que eu preciso, do jeito que eu preciso. E não estou nem falando que essa pessoa não vai falhar. Tá. Mas se ela falhar, que ela vai estar do meu lado, ela vai me ajudar a resolver. Ela vai assumir, né? Olha que coisa, comprometimento. Olha o papel do vendedor nisso. O papel do vendedor, da equipe de vendas, da equipe de marketing, porque tem que ter uma integração no trabalho, na linguagem que todo mundo usa, na comunicação que todo mundo fala, tanto o representante da marca quanto a marca, para fazer com que essa pessoa se sinta amparada. E o vendedor, por sua vez, ele não pode ser mais um contador de histórias. Prometer, né, mundos e fundos. Não, ele precisa ser alguém que entende do negócio do cliente, alguém que sabe fazer essa organização do problema que ele tem e como a minha solução vai entregar esse benefício para que tudo caminhe. E ainda precisa se dar bem com o marketing. Acabou essa história de marketing e venda serem inimigos, porque isso só prejudica e é uma coisa que você fala sempre. Eu aprendi isso com a Fernanda, há anos atrás já. Marketing e vendas não brigam, andam juntos, né? Se não derem as mãos hoje em dia, eu acrescentaria mais um. Tecnologia também, porque muitas dessas jornadas de compra, hoje em dia, elas são transferidas para o ambiente digital, né? Tem muita jornada de venda, na verdade, que ela tem que trazer toda essa linguagem num flow digital. Cássia, e
gente tá pensando a mesma coisa, porque eu ia exatamente fazer essa pergunta da tecnologia num dos episódios que a gente falou aqui, e eu prometi que eu ia trazer a Fernanda, e trouxe a Fernanda, Ela então está você aqui. pode assistir o episódio, eu mandei pra ela, falei, Fernanda, a promessa tá feita, promessa cumprida. Vamos Não deixar é? aqui no comentário, nos cards, o episódio em que a Alice prometeu, e aí você aproveita e assiste um segundo episódio com a gente também. Maratona aqui com Somos Curatas. Isso aí. E aí a gente falou da tecnologia, né? Então a gente está falando de confiança, de comprometimento, de entendimento e tal. E aí vem a tecnologia e fala, o metaverso, é vender em jornadas digitais e não sei o que lá. Como é que você faz isso tudo, trazendo todas essas palavras-chave humanas com a tecnologia? Então, porque tem uma frase que eu gosto bastante, que ela é da SAP, que eles falam muito de tecnologia para humanizar. E eu acho que esse é o sentido. Não é que o robô substitui o homem, não é isso. O robô, ele traz insumos para que a gente possa cada vez mais atender os desejos personalizados dos nossos clientes. Então, quando a gente traz o cliente para essa jornada digital, vamos dar exemplos de jornada digital. A gente até falou do metaverso, eu acho que super é uma possibilidade, embora hoje eu não acredite no metaverso como eu acreditava há 5 meses atrás. Mas, vamos lá, ele vem para as redes digitais, ele me acompanha nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então, eu tenho métricas disso, eu consigo rastrear, consigo saber quem gosta, quem não gosta, o conteúdo que faz mais sucesso, que faz menos sucesso, que gera mais engajamento, que gera menos engajamento. E consigo isso de diferentes formas dentro dessas plataformas digitais. Eu consigo isso através do meu site, Analytics, eu consigo verificando também os resultados todos que eu tenho de Google Ads, enfim. E também tenho as ferramentas de escuta que me ajudam a organizar essa informação, por exemplo, pelas palavras-chave que o meu público tá procurando mais, ou que eles estão parando, o que eles mais param, né, na timeline para ler, que tipo de conteúdo é esse através de palavras-chave. Eu consigo juntar a informação do que eu extraio desses termos e palavras-chave com o que o meu call center recebe. Eu consigo falar, porque eu já tenho ferramentas que conseguem captar as palavras-chave principais que os clientes falam com o meu call center, e aí eu junto essa informação, e aí desse bando de dados a gente consegue extrair informação inteligente e relevante que me permite devolver para a minha estratégia, para o meu discurso de vendas, para o meu discurso de marketing, e até mesmo para o pessoal de PR, né, de assessoria de imprensa. Comunicação com investidores, com todos os públicos da marca. Eu consigo devolver inteligência com essa tecnologia e falar assim, olha, se a gente falar sobre esse termo, é isso aqui que o cliente quer. Ó, se você usar essa expressão, não adianta você falar, eu vendo, sei lá, usar uma palavra difícil, né, sei lá, eu tenho um data lake. O cliente não sabe o que é data lake. Como é que você fala, olha, eu tenho aqui um monte de dados juntos, que eles não são trabalhados. Então, como é que eu traduzo para o meu cliente a informação que faça sentido para ele? E eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar, mas quando eu comecei a trabalhar no empreendedorismo, eu falava que eu era especialista em social selling. Achava super bonito, diferenciado. Ninguém era especialista em social selling. No LinkedIn, eu achava isso chique. E um dia, eu fui perguntar para os meus clientes se eles sabiam o que eu fazia. Eles falavam assim, Fernanda, você me ajuda a vender mais. E era só você falar, eu sou especialista em te ajudar a vender mais. É social selling, né? Ninguém sabe, né? Então, é meio isso, né? Por que a gente complica falar bonito? Porque a gente acha legal e o cliente não entende. Então, como é que eu traduzo isso para o meu cliente? E a tecnologia é ótima para isso. Mas só passando pelo metaverso, o fato é que eu só consigo entender o meu cliente, me comunicar com o cliente onde ele deseja estar. E se ele desejar estar no metaverso, lá também deverei estar eu. Adequadamente, comunicando claramente, né, com tudo isso. Transmitindo a confiança, a humanização, toda que a gente tinha falado, né? E oferecendo o que ele quiser e coletando dados que me permitam personalizar. Porque antes, a gente sempre escutou falar de personalização. E eu falava assim, meu Deus, como é que é possível personalizar em massa? Com tecnologia, você pode fazer isso, personalizar para muito mais gente. A partir da análise de dados. Senão é tentativa e erro, e aí um investimento, acho que, e como a gente está falando, né, as mudanças dentro de grandes empresas, elas são mais morosas. É difícil de acontecer. As pessoas têm que... Um gestor hoje, ele tem que apostar num projeto, conseguir verba para o projeto, defender esse projeto perante a sua liderança, né? Ou até vai para uma reunião de diretoria para implementar. Então, olha o quão arriscado, né? Vamos nos colocar no lugar de um gerente dentro de uma empresa para trazer uma tecnologia inovadora.
eu acho que essa é uma dor que a gente percebe hoje, que assim, alguns gestores ou se sentem atrasados por falar, eu não estou fazendo tudo o que eu deveria estar fazendo na minha área, e tem aqueles que devem sofrer a dor, os que são muito inovadores, né, os early adopters das tecnologias, eles devem falar, meu Deus, como eu trago esse projeto para dentro da empresa, será que vão entender aqui dentro o que eu quero? Então, mais um ponto de fricção dentro das corporações com o mundo que a gente vive hoje, né, nessa nova economia. Absolutamente, porque acho que quem não sente, né, o tal do FOMO, né, o Fear of Missing Out. Falamos disso também. Olha, a Fernanda tá dando vários ganchos pra gente colocar outros episódios aqui. Ai, acho que pode colocar aqui já. Temos, já vou colocar. Porque eu acho que é importantíssimo a gente entender sobre esse medo de ficar de fora, né, que Perfeito. todo mundo tem. Quanto mais a gente lê, mais a gente descobre que não sabe. Só sei que nada sei. Já dizia Sócrates, acho. Não vai ter como mudar isso, gente. É assim. Vai ser assim, entendeu? Porque é tanta informação. Sabem que tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu já falei dela hoje para vocês, que é a Luciana Bazanella. E a Lu fala uma coisa que eu acho que ela é bem importante. Ela fala assim, olha, a gente não pode mais falar de tendências. A gente tem que falar de apostas. Porque as tendências são tantas que você tem que olhar e falar assim, qual delas, algumas vão se concretizar e outras não. Até o metaverso. Então, qual é a aposta que, para mim, dentro do que eu conheço, que eu estudo, faz mais sentido? Obviamente, vai sair na frente quem fizer as apostas certas. E sempre vai ter um tempo em que a gente vai poder acompanhar, né? Acho que uma das coisas que a gente está aprendendo nessa nova economia é que o colaborativo, ele é sempre mais vantajoso para todo mundo. Então, assim, eu posso aprender com a experiência do outro e falar assim, ok, a minha aposta não deu certo, vou na aposta É das a cultura meninas do erro, né? Curatas, O que você está falando é a cultura do erro que se disseminou muito com as startups, né? Com essa evolução, com o surgimento de tantas startups, mas que nas grandes corporações isso era muito difícil. E né? que tem que aceitar, né? Uma punição, você tem punições dentro de empresas. Se você comete um equívoco num projeto, você gastou o orçamento da empresa e aí você... Poxa, como que eu falo que não deu certo, né, aquilo? Então, trazer essa cultura do erro, isso é tão humano, né? É muito Perdoar humano. erros é tão humano, é uma coisa Mas básica. é um exercício muito difícil para a liderança. Eu vou de novo trazer o meu exemplo, porque acho que é mais fácil falar de mim do que falar dos outros, mas assim, quando eu fico muito irritada quando eu erro, que dirá quando alguém erra, né? Do meu time. E às vezes eu falo às vezes para os meus colaboradores, eu falo assim, olha, se você errar, eu vou ficar brava, mas por favor, eu vou me controlar muito. Vai passar. E se eu não me controlar, me perdoa. Me perdoa. Óbvio que eu não vou ficar fazendo, né, pedindo perdão antes para poder justificar, né, um estouro com o colaborador. o meu piti. Mas eu acho que é muito difícil. E a gente tem que todo dia estudar. E quando você falou, Cássia, dessa questão, olha só, né, eu como gestor, tenho que convencer o pessoal do investimento, eu tenho que convencer meus pares, meus superiores, meus colaboradores, eu tenho que convencer todo mundo, né, na verdade. Também tem nisso uma carga emocional muito forte do líder ou do próprio colaborador, que é o seguinte, além disso tudo, isso pode gerar para mim uma promoção? Além disso tudo, eu vou deixar legado? Além disso tudo, o mercado me reconhece? Além disso tudo, eu posso fazer um post no LinkedIn? Posso falar que fui eu que trouxe essa ideia de projeto? Consigo me apropriar dessa ideia? São muitos os desafios que esse novo mundo traz pra gente, mas quando a gente vai vender, é importante que eu entenda isso. Vai dar promoção? Vai dar reconhecimento? Vai, porque se eu conseguir mostrar para o meu cliente que ele atende os objetivos da empresa e também os seus, e para isso eu preciso ser um vendedor muito bom, muito ligado, muito humanizado, muito compreensivo dos valores do outro, mesmo que eles não sejam os meus, para que eu possa... E aí sim a gente consegue ter um sucesso superior. Então, de novo, só voltando, o sucesso do B2B, ele é absolutamente relacionado com a capacidade de eu compreender, ser resiliente e atender, né, ao meu comprador. E sendo esse comprador, uma pessoa humana, sujeita a erros, sujeita a alegrias, a momentos bons, apetites, a momentos bons, a momentos ruins, né? Tudo que a gente está falando é muito legal. Eu queria te chamar aqui para 2, 3, né, Cássia? Vários episódios. Mas a gente está caminhando para o final e a gente tem um quadro, não sei se você conhece, é o nosso grifo.
E nesse quadro a gente fala quais são os destaques aqui do que a gente aprendeu com você nesse rápido, e aí eu vou desafiar a Cássia. Cássia, qual foi o grifo da Fernanda nesse episódio? Olha, eu acho que eu vou evitar, eu já grifei, né, sobre humanização, a importância da humanização das empresas, eu já grifei em outros episódios, mas eu acho que a capacidade, do que a Fernanda falou, a capacidade da gente analisar os dados e trazer para as jornadas de vendas no B2B, né, essas informações, então, e conseguir, em massa, você personalizar. A personalização em massa, para mim, eu acho que foi uma uma fala que talvez as pessoas já até pensaram sobre isso, ou já se depararam com essa dúvida e não encontraram a resposta, e acho que você trouxe uma forma muito simples de dizer, sim, é possível fazer uma personalização em massa, a partir da análise de comportamentos, né, do que eu ouço, do que meu cliente... Quando eu observo vários canais que a empresa tem, canais de escuta, eu consigo devolver na minha mensagem de venda, né? No meu pitch, no meu novo pitch, numa nova forma de fazer pitch. Eu acho que é uma resposta muito bacana aí que o nosso episódio hoje trouxe para os ouvintes. Eu espero que as pessoas aproveitem, Muito além da legal. Resposta de milhões, né? Qual é o pulo do gato? Não, muito legal. E essa personalização em massa, eu vou fazer esse adendo, né? Usar a tecnologia como uma aliada para isso, né? Então, a tecnologia, ela não é assustadora, pelo contrário, ela ajuda a gente a conviver nesse novo mundo fragmentado e que precisa de personalização, que precisa entender tudo. E, Fê, conta um pouquinho, assim, eu queria que você faz seu pitch da StratLab, dá para as pessoas te acompanharem no LinkedIn, porque, assim, olha, não é nenhuma propaganda, é um favor às pessoas que vão escutar a Fernanda, acho que você fala muita coisa legal, então faz seu pitch aí, por favor. Bom, a StratLab, que é a empresa que eu fundei, né, e perto de vocês, né, que vocês me acompanharam nessa jornada, que ela é uma empresa que nasceu na Rede Mulher Empreendedora. A StratLab é uma agência digital focada em B2B. Desde o dia 1, a gente entendia que humanizar era o novo caminho, né, para esses mercados corporativos. Então, a gente oferece todo o serviço de agência e a gente tem uma especialidade. Por ser B2B, vou ser abusada aqui, vou ostentar, a gente é muito bom em LinkedIn. Então, a gente consegue usar o LinkedIn para comunicar, para vender, para reter e atrair talentos, né? Então, existe uma comunicação que ela pode ser feita bem humanizada para diferentes públicos, mas que ela tem uma eficiência superior no LinkedIn, porque as pessoas, quando vão para o LinkedIn, vão com essa expectativa de falar de carreira, de negócios, né, de empregabilidade. Então, a gente consegue construir toda essa estratégia focada nesse cliente que a gente quer abordar no LinkedIn. E dessa forma, ao longo dos 8 anos, a gente vem, ainda bem, né, colecionando bons cases de sucesso e ajudando muitas empresas a se desenvolver e a crescer. Não só empresas, como as lideranças. Porque, como eu falei para vocês, acho que o que é muito importante no LinkedIn é que os líderes entendam, né? E a gente aprendeu bastante disso durante a pandemia, reclusos em casa e necessitando dos meios digitais para se relacionar. O posicionamento do líder, dos líderes, dos executivos, ele é muito relevante para a presença digital, retenção de talentos, atração de talentos, vendas, branding, né? Brand awareness, muito importante dentro desse universo virtual. E, enfim, essa é a StratLab. Quem quiser conhecer a gente mais, a gente está nas redes sociais, as minhas redes são ativas. A gente é lá, Casa de Ferreira, Espeta de Ferro, a gente produz conteúdo, a gente acredita na humanização, então tem bastante coisa boa pra gente compartilhar. Ela é o sócio dela, então fica aí o convite. Gente, fica o convite também para vocês acompanharem Somos Curatas. No nosso site também, a gente, além do podcast, a gente faz reportagens, então isso tudo que você está falando aqui vai virar conteúdo escrito para quem gosta de ler, conteúdo para quem gosta de assistir ao videocast, o podcast para quem quer só escutar. Então tem todos os formatos aí para as pessoas aproveitarem e aprenderem mais. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Fê. Você vai voltar uma próxima vez. Com certeza, a gente vai bater mais papos aí. Daria para ficar muito mais tempo, né? Muito obrigada, viu, Fernanda, pela sua fala e pela sua contribuição. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.